Como você pode melhorar o ROAS da sua loja virtual? Eu sou Bruno Pavan, consultor especialista em e-commerce. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Pulse E-Commerce. Se você chegou aqui no nosso canal e não é inscrito ainda, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho, porque a gente está semanalmente colocando conteúdos aqui acima da média que você encontra na plataforma. Essa é a nossa missão, entregar um conteúdo realmente de valor, acima da média e que vai ajudar você a ter um resultado melhor na sua operação. Então, já se inscreve e ativa o sininho para acompanhar os nossos conteúdos. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixa o like também e qualquer dúvida também deixa um comentário aí embaixo e a gente está sempre ajudando a tirar as dúvidas do pessoal. Beleza? Vamos lá, como é que a gente melhora o ROAS da loja virtual? Pergunta de milhões, né? Todo mundo quer ter um ROAS 10, um ROAS alto, mas isso nem sempre é a resposta. E a gente vai entender aqui que para melhorar o ROAS, na verdade a gente não tem que olhar para ele, a gente tem que olhar para outros indicadores, outras estratégias e direcionamentos que por consequência vão melhorar o ROAS, beleza? Porque o e-commerce ele consiste de uma matemática. Existe uma matemática, uma conta, uma lógica que faz com que a conta feche ou não feche, simples. Então a gente vai ver essa matemática para entender aqui nesse vídeo como melhorar o ROAS por consequência dessa matemática do e-commerce, fechou? Para quem não tem aí consciência do termo, né, tá chegando agora aí de paraquedas ou o assunto é novo, o ROAS é o retorno sobre investimento em publicidade. Então é quanto eu investi em publicidade e quanto eu trouxe de receita disso. Um dividido pelo outro vai dar o ROAS. Então se eu tiver ali 50 mil de receita e eu tive 10 mil de investimento em publicidade, eu tive um ROAS de 5 vezes, beleza? Continha bem simples. Mas vamos ao que interessa, que é a matemática por trás do e-commerce que influencia diretamente o ROAS. A gente tem 3 indicadores que são muito importantes para o acompanhamento da performance de um e-commerce de uma loja virtual. Primeiro indicador, custo por sessão. O custo por sessão é quanto em média você está pagando por cada acesso no site. Quanto mais barato, melhor, porque eu estou pagando menos para as pessoas entrarem no meu site. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um equilíbrio de qualidade de acesso. Ou seja, não adianta eu pagar muito pouco para as pessoas acessarem o meu site, sendo que são pessoas desqualificadas ou que não vão comprar dentro de uma janela de tempo curta. Então, eu tenho um custo por sessão baixo, mas uma baixa qualidade de tráfego não resolve. Então, qual que é o ideal aqui? A gente tem um baixo custo por sessão e uma alta qualidade do tráfego que está entrando. Na sequência, a gente vai ver como pode ser feito esse equilíbrio entre um custo por sessão baixo e, ao mesmo tempo, ter uma alta qualidade desse tráfego que está acessando o site. A outra métrica que a gente olha bastante aqui, e apesar dela ser muito conhecida, todo mundo fala dela, poucos olham de fato para ela como uma rotina, como uma sequência de melhoria constante, que é a taxa de conversão. Taxa de conversão é a relação entre as pessoas que acessaram o teu site e as que compraram, ou seja, quantas vendas eu tive, quantos acessos eu tive. Um dividido pelo outro, eu vou ter a taxa de conversão, beleza? Então, se eu tive 10 vendas, tive lá 1000 acessos, de cabeça aqui eu tenho uma taxa de conversão de 1%, beleza? Vendi 10 pedidos, tive 1000 acessos no site, 1% de taxa de conversão. Essa métrica, quanto maior ela for, melhor. Mas não existe uma taxa de conversão infinita que a gente vá subir lá 50%, 100%. A taxa de conversão do e-commerce ela flutua entre 0,5% até 2%, 3%. Em raros casos a gente vê aí acima de 3%, beleza? Então, ela tem essa faixa entre 0,5% e 3%. Claro, quanto mais alto a gente tiver ela, melhor, porque eu estou convertendo mais pessoas em relação à quantia de acessos que eu tenho no site. A terceira métrica para fechar aqui a nossa tríade da matemática do e-commerce é o ticket médio. O ticket médio é quanto em média o pessoal está gastando em pedidos no seu e-commerce. Então é a relação entre pedidos e receita. Tive lá 10 mil de receita, 1000 pedidos, meu ticket médio seria de R$10 nesse caso, né? Claro que no e-commerce é bem mais alto, no ticket médio de R$10 não
não se aplica. Então vamos à realidade aqui. Tive 10 mil de receita, tive 100 pedidos, então meu ticket médio foi de R$100. Já viemos um pouquinho para a realidade. Então, a relação entre receita e pedidos. Qual que é a faixa ideal de ticket médio? Não tem como decidir aqui, depende de cada negócio e de cada segmento. Tá? A gente pode ter tickets médios lá de R$5.000, R$6.000, por exemplo, em determinados segmentos, enquanto outros atuam em R$100, 150. Então o ticket médio ele é muito esticado, depende de cada caso. Tá? O ideal, obviamente, é que seja o mais alto possível, assim como a taxa de conversão. Então, quanto maior o ticket médio, melhor, porque eu estou gerando mais receita com uma quantidade menor de pedidos, ou seja, eu consigo ter mais entrada de dinheiro, receita, né? Sem que eu estresse tanto minha logística ou tenha tantos custos operacionais para embalar muito pedido. Essa é a lógica. Então, se eu tenho um ticket médio alto, eu tenho uma menor carga operacional ali para fazer a logística, o embalo, o despacho de pedidos. Então, ele ajuda nisso, ele tira um pouco o estresse da logística da operação. Então, no fim das contas, quanto mais barato o custo por sessão, quanto mais alta a taxa de conversão e o ticket médio, melhor. Como que a gente melhora isso? Então, custo por sessão. Para mim, reduzir esse custo por sessão e ter uma qualidade boa de tráfego. Primeiro, no tráfego pago, investir em bons anúncios, entender como anunciar de forma eficaz para a tua audiência. Vídeo, imagem, carrossel, Google, Meta, qual a melhor mídia? Isso vai depender de cada caso. Mas o custo por sessão bem qualificado, ele depende muito de como você trabalha a mídia. Então a responsabilidade está muito mais dentro de casa do que fora. O que eu quero dizer com isso? Não é a segmentação do Google, não é a segmentação do Meta, não é a ferramenta que vai salvar. É como você vai operar aquilo, como você vai colocar a sua estratégia em ação. Então, quanto mais alto a taxa de cliques, com um bom criativo, uma boa narrativa, uma boa comunicação para aquilo que você quer transmitir, para o produto que você quer vender, melhor vai ser o teu custo por sessão. Porque provavelmente você vai pagar menos por entregar uma boa experiência, então o CPM é baixo, a taxa de clique é alta, consequentemente o teu custo por clique é baixo e o custo por sessão também vai ser baixo e o tráfego que vai acessar o teu site, se você fez um bom anúncio, provavelmente vai ser bem qualificado. Então no caso de e-commerce, o bom anúncio garante a qualidade do tráfego que vai estar acessando o site. Um anúncio ruim vai trazer um tráfego desqualificado. Então depende muito mais do criativo em si do que a própria configuração que a gente faz ali na campanha. Isso considerando para objetivo de vendas. Se eu botar uma campanha lá de tráfego, de reconhecimento, obviamente eu vou ter uma qualidade muito mais baixa do acesso que vai estar no site. Então, dentro do mesmo objetivo que é vendas, quanto melhor for o meu criativo, melhor e mais qualificada vai ser a audiência que está acessando o site, beleza? Capricha bem nisso. Para a parte orgânica, quanto melhor também é interessante, porque você vai ter um tráfego orgânico muito mais alto no teu site. Geralmente um tráfego orgânico é mais qualificado da rede social, do Google, dos buscadores, do YouTube. Então, quanto mais qualificado for o teu tráfego orgânico e maior volume, ajuda a diluir e reduzir esse custo por sessão, porque ele não tem custo diretamente. Você não paga para aquela pessoa acessar o site, ela simplesmente acessou porque encontrou você no buscador, encontrou você na rede social, etc. Então, teu tráfego orgânico também ajuda a reduzir o custo por sessão. Capricha em produção de conteúdo, posicionamento de marca, esses tipos de materiais ajudam você a ter um tráfego orgânico cada vez maior e qualificado dentro do seu negócio. Fechou? O custo por sessão é importante trabalhar esses pontos, essas variáveis. Já na taxa de conversão, a gente tem aqui um universo de possibilidades. Ela depende de muitas coisas. Não é tão direta quanto o custo por sessão e o ticket médio. A taxa de conversão ela vai depender, vamos dizer assim, do negócio bem arquitetado. Então, são várias engrenagens bem encaixadas que vão garantir que a taxa de conversão realmente seja alta.
Mas as principais engrenagens, o que mais impacta a taxa de conversão? Primeiro, qualidade do teu produto, do teu anúncio. Então, você está vendendo um produto que tem demanda, você fez um bom cadastro, tem uma boa experiência ali no site, provavelmente você vai ter uma taxa de conversão alta. Se lá na mídia, agora o segundo ponto, né? A mídia está bem qualificada, bem configurada, você também vai ter uma boa taxa de conversão. Então, tudo, absolutamente tudo impacta a taxa de conversão. Até o atendimento que você faz no pós-venda ou pré-venda, que talvez você nem imagine que vai influenciar, influencia a taxa de conversão. Então, ela é, na verdade, o reflexo do sucesso do negócio se você realmente está fazendo tudo certo. Tá? Então, melhorando a taxa de conversão é melhorando o negócio como um todo, dentro de cada caixinha. Mídia, orgânico, posicionamento de marca, conteúdo, atendimento, produto, estoque, precificação, tudo isso vai influenciar a taxa de conversão. Então, deixa isso bem arquitetado que você vai ter uma taxa de conversão mais alta. E claro, com o tempo ela vai amadurecendo. Não espere que você abra um e-commerce e já tenha uma taxa de conversão de 1%, 2%. Isso é incomum. Pode acontecer? Pode, mas é incomum. Então, ela é uma construção. Você começa com uma taxa de conversão baixa e ao longo do tempo vai melhorando ela dentro da sua operação. E por fim, o ticket médio. Ele, assim como o custo por sessão, é um pouco mais fácil da gente entender. Tem duas formas da gente melhorar o ticket médio. Através da precificação, se eu aumento o preço do produto, naturalmente eu vou ter um ticket médio mais alto, ou eu aumento a quantia de itens no carrinho. Ou seja, ou eu tenho um valor mais agregado por produto, ou eu tenho mais produtos na cesta, compondo ali um ticket médio mais alto. Para que você tenha mais produtos na cesta, depende do segmento. Em alguns casos a gente não consegue trazer um pedido com vários itens. De repente um único produto ali é o que vai ser vendido, então você tem que trabalhar um valor agregado bem maior naquele produto. Já em alguns casos, por exemplo, vestuário, consumo, né, comida, bebida, a gente pode trabalhar uma cesta de vários itens e descontos progressivos. Então, compre X, pague Y, compre 4, pague 3, leve mais, pague menos, descontos progressivos ajudam você a ter um ticket médio mais alto. Então, isso envolve um pouco marketing também, como é que você vai usar estratégias de comunicação para elevar esse ticket médio. Estratégias de frete, por exemplo, frete grátis, acima de X valor. Então, o ticket médio você consegue aumentar, agregando valor por produto ou aumentando a quantia de produtos no carrinho. Essas são as duas formas de você subir o ticket médio. Claro, se você conseguir melhorar todos esses três indicadores, o retorno sobre o investimento exponencializa. E por fim, aqui não caia numa armadilha financeira. Essa parte aqui é muito importante. Deixei para o final, não comentei ao longo do vídeo. Para quem chegou até aqui, então vai ter essa informação que às vezes é um problema que a gente vê acontecer. O pessoal fica muito vidrado no ROAS. Quero um ROAS alto, um retorno sobre investimento alto. E nem sempre isso é bom. A gente pode ter um ROAS mais alto, mas uma lucratividade mais baixa. Então, no fim das contas, o que mais importa é margem de lucro. Se você tem um ROAS baixo, mas uma lucratividade boa, tá tudo certo. Não precisa ter aquele ROAS alto. Agora, eu tenho um ROAS alto, mas o meu lucro é muito baixo. O que adianta? Então, é equilíbrio. Você entender qual que é o ROAS ideal para a faixa de lucro que você precisa, para o momento da sua operação e trabalhar para chegar nesse resultado, nesse ponto de equilíbrio. Então, não tente estressar um ponto, porque provavelmente você vai exigir mais ainda do outro. Um ROAS muito alto, daí a lucratividade fica baixa. Consequentemente, não vai ser legal. Então, quem manda é o lucro. Quanto melhor a margem de lucro, independente do ROAS aqui, tá tudo certo. Lucrando mais é o que garante dinheiro no bolso. O ROAS é apenas uma etapa dentro da jornada ali financeira do negócio. Ele não é a ponta final ali que é o lucro, beleza? Então, toma cuidado para não cair nessas armadilhas financeiras. Nem sempre um ROAS tão alto é o melhor, beleza? Se esse vídeo ajudou você, espero que você tenha entendido um pouquinho mais dessa métrica, conseguindo também gerar ideias melhores para colocar no seu negócio. E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like também e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!